da cidade. Esperamos por você, hein? Segurança, conforto e a Defesa Civil. Fique em um lugar seguro. Se precisar de ajuda, ligue para 199 e se Está entrando no ar. Debate 1550. Com Jorge Luiz. Informamos que a opinião dos convidados não representa necessariamente a opinião da emissora. Sim, verdade. Estamos começando por aqui o nosso debate 1550, através da Rádio Imperial, a mais querida, cada dia mais ouvida. Líder absoluto em audiência, lá no aplicativo Radiosnet. Só da Imperial. É show de bola mesmo, viu? É rumo a 1 milhão, amigo. Isso não é pra... vou te falar. Fácil não, hein? É sucesso a nossa Rádio Imperial, viu? É sucesso! E você também faz parte disso tudo aí. Você também, né? Que está acompanhando a nossa programação. Você que está conosco aí através do site da Rádio Imperial. Você que está conosco aí através do aplicativo Radiosnet. Você que está conosco aí nos acompanhando neste momento, a nossa live lá no Facebook. Já estamos com live lá no Facebook também. Deixa eu cumprimentar aqui os meus amigos que vão me ajudar a fazer o debate 1550 de hoje. Já está ali conosco o doutor Paulo Magno. Tá tudo bem, doutor Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Jorge Luiz. Boa tarde, está chegando aí Olívia e Zé Roberto. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde e vamos ao mais um debate, programa líder de audiência da nossa Rádio Imperial, rumo a 1 milhão de acessos no Radiosnet. É verdade, vem aí 1 milhão de acessos, vamos que vamos! Alô, Olívia Wendling, boa tarde, minha amiga! Muito boa tarde, Jorge, boa tarde, meu mestre, boa tarde, José Roberto, e muito boa tarde aos nossos queridos ouvintes, que independente da plataforma que estejam nos vendo ou ouvindo, sejam todos bem-vindos, fiquem conosco, deixem o nosso recadinho na live, nós gostamos muito, e pelo Radiosnet, acessem lá, baixem o aplicativo e curtam, né? Porque queremos chegar a 1 milhão de acessos o mais rápido possível. Queremos festa o mais rápido possível também. Exatamente. Ô, José Roberto, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Olívio. Boa tarde especial aos nossos queridos ouvintes e vamos à luta. Vamos à luta. Vamos começar aqui com o nosso primeiro tema. Rapaz, olha, realmente a imagem
de fato, a imagem é forte, hein? A imagem é forte. A família do aluno atingido por um aparelho de musculação em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará, começou uma campanha nas redes sociais para ajudar a custear a cirurgia e o tratamento do rapaz. Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, sofreu uma lesão gravíssima na parte inferior da coluna vertebral, que é a coluna lombar, na última sexta-feira, e essa imagem realmente viralizou. Ele esteve presente em vários sites, vários programas mostraram, e segundo a publicação, ele passou por uma cirurgia ainda na tarde do sábado. Ele ficou 4 horas na sala de cirurgia e teve um custo de 35 mil, sendo que uma parte do valor foi doado pelo empresário responsável pela administração da academia, né? Abre aspas aqui, palavras do perfil da academia. É importante ressaltar aqui que a academia, em momento algum, se ausentou de sua responsabilidade para com o Regi, e dentro das suas possibilidades, assistiu e continua assistindo o seu aluno, afirmou o perfil, fecha aspas, né? No momento do acidente, o homem foi atingido próximo à nuca, né, como mostraram as imagens das câmeras de segurança. O procedimento de sábado foi para a estabilização da coluna e o alívio da dor. Conforme os familiares, o quadro de Regilânio é estável, mas as chances dele voltar a andar são mínimas. De acordo com o texto nas redes sociais, o equipamento conhecido como Hack Squat, usado para fazer agachamento, estava com uma carga de 150 quilos, né? Ou seja, tinha 75 de um lado, né? 75 do outro, só para os nossos ouvintes entenderem, né? E ele não perdeu a consciência em momento algum. E a máquina caiu sobre ele, enquanto ele estava sentado, descansando entre os exercícios. Ele sentou na máquina. Não sei se vocês viram aí, ele sentou na estrutura, né, dessa máquina, onde você sobe, ele sentou ali. E com isso ele fraturou a parte inferior da coluna e está sem o movimento das pernas. Olha que loucura, gente. Conforme o site usado pela família para fazer a vaquinha online, até o momento mais de 20 mil já foi arrecadado e mais de 700 pessoas já contribuíram. As doações podem ser feitas por Pix, vinculado à conta da esposa de Regilânio, a Maria Socorro Pereira Inácio, ou pelo site de arrecadação que consta no perfil @todospeloregi. Ai, meu Deus do céu, eu não sei se vocês chegaram a ver estas imagens de fato. São imagens assim fortes, né? São imagens chocantes, porque ele sentado e 150 quilos cai em cima da região cervical dele, né? Alguns sites depois trazem o exame de raio-x e que mostra realmente a coluna fora do lugar, né? Coluna fora do lugar. Doutor Paulo Magno, uma grande fatalidade, mas serve de alerta para quem gosta de academia, né? Quem malha, quem vai malhar, enfim, pensa em malhar, porque ali você está cuidando da saúde. Você está ali para você cuidar da sua saúde, não é? Agora, tudo tem que ser feito, porque ali você está lidando com peso, anilha, né? São pesos ali, anilhas de 25 quilos cada uma, que se cair num pé é uma fratura exposta, que acontece. Para você entrar num aparelho, você tem que ter noção do que você está fazendo. Não adianta você estar conversando com um colega e estar ali malhando, porque é complicado. Para você sair do aparelho, porque o aparelho ele tem pés. E tem que ser uma coisa muito forte, porque aguenta muito peso aquilo ali. Então, qualquer
deslize. No caso dele ali, a gente não sabe ainda o que aconteceu. Pode ser que ele tenha encaixado, porque aquilo ali tem encaixe. Eu conheço aquele aparelho. Você tem encaixes ali. E dependendo da posição, ele tem o primeiro encaixe, tem o segundo encaixe, tem o terceiro encaixe. Então, não se sabe ali de fato o que aconteceu ali. Ou se ele não estava de fato encaixado onde deveria estar. Então, quer dizer, só a perícia vai poder apurar o que aconteceu. E ele estava usando o aparelho, ele sai do aparelho, coloca mais carga dos lados e senta embaixo do aparelho. Para quem não, entende, não sabe qual é, aquele aparelho que você bota nas costas e faz o agachamento. Você coloca peso e você faz o agachamento com aquele peso. Entende? É esse o aparelho. Então, realmente foi uma fatalidade ali, uma soma de fatalidades, a gente não sabe o que aconteceu, de fato, né? O que se sabe é que, infelizmente, um rapaz jovem, 42 anos, ficou 4 horas e uma lesão gravíssima, né, doutor Paulo? Pois é, Jorge Luiz, nós temos aí que sopesar vários aspectos, né? O primeiro desses aspectos é se houve uma negligência por parte dele, né? Ao encaixar, justamente como você disse, o peso nos 3 estágios que são obrigatórios para que possa suportar o volume de peso. Ou se houve um defeito no aparelho, que também pode acontecer. O aparelho pode desprender alguma coisa e soltar aquilo lá de cima. Imagina a velocidade que isso veio. Pelo peso, 150 quilos é um peso considerável, né? São praticamente 2 Paulo Magno. É um peso razoável, né? Despencando de uma altura que também deve ser considerada. É uma fatalidade, não resta a menor dúvida, né? Se foi imprudência, se foi uma negligência dele de não ter encaixado o aparelho. Agora, essas academias têm sempre instrutores junto, né? Será que ninguém reparou que não estava bem encaixado, que não encaixou direito? Tem professores que acompanham os exercícios, né? Mas as coisas acontecem. O imponderável sempre acaba acontecendo, infelizmente, né? E aí, o que pode se fazer? Culpar a academia? Se foi uma negligência dele, se ele não encaixou o aparelho direito, se ele não fez o que teria que ser feito realmente, a academia não tem culpa, né? Não podemos culpar a academia. Só lamentar o fato do acontecido. Agora, isso serve de lição para as pessoas prestarem mais atenção naqueles exercícios que estão fazendo, principalmente desse tipo de exercícios em que o seu corpo fica vulnerável, fica colocado sob um peso desse tamanho. Então, isso é um alerta, né? E também para os instrutores de academia ficarem com mais atenção na hora que os seus alunos, vamos dizer assim, porque são alunos, né? São considerados como tal, estão praticando os exercícios para que possam se estão colocando realmente o aparelho na posição correta. Eu já fiz academia, hoje não faço mais, por problemas de saúde, mas já fiz, e sempre tinha instrutor me acompanhando em todos os exercícios. Assim, faz assado, faz isso, faz aquilo. É o tipo da coisa que você tem que ter realmente um acompanhamento, né? Agora, como são muitos alunos dentro daquele horário, fica difícil cada um não ter, a não ser que você contrate um personal trainer exclusivo para você. No meu caso, eu tinha um que me acompanhava o tempo todo nos exercícios. Então, você realmente tinha condições de ver a possibilidade se estava certo, se estava errado, se a posição que eu estava fazendo estava correta ou não. Tudo isso para tentar ter um efeito satisfatório, né? O que pode se fazer é lastimar, até que se tenha realmente um laudo oficial e que se comprove se o fato foi apenas uma distração dele, que não colocou direito, que não encaixou direito o aparelho, ou se foi um defeito da máquina. Se foi defeito da máquina, aí a coisa é diferente, né? Aí a coisa
Diferente, né? Aí é naturalmente. Aí é naturalmente. Aí a coisa é diferente, realmente, porque aí a academia vai responder pelo fato em si, né? Não resta a menor dúvida. Não vai ser um crime doloso, mas vai ser um crime culposo, né? É verdade. O José Roberto, e aí? Lamentável, né, amigo? Jorge, eu estava vendo o vídeo agora aqui, não tinha visto ainda, aí aproveitei para dar uma olhada. Eu vou levar a coisa mais pelo lado da fatalidade. Exato. Porque o cara que coloca essa quantidade de peso, Jorge, você bem sabe, você é praticante, eu já fui há um tempo, doutor Paulo também. Esse cara não é um principiante, ele é um cara que, para ter essa quantidade de peso, ele não é como eu, que fazia 15 quilos em cada lado. E olhe lá, né? E olhe lá. O cara, para botar 75 em cada lado, tem que ser uma fera. E pelo tempo, para o cara chegar a esse nível, Jorge, ele já malha há muito tempo. E ele tem toda uma segurança em lidar com os aparelhos. Eu acho que a grande falha ali talvez tenha sido ele sentar no lugar onde talvez ele sentasse todas as vezes. E dessa vez, infelizmente, a coisa não deu certo. Eu vi até o vídeo e realmente é uma coisa assim esquisita, né? Eu acredito, Jorge, que essas academias grandes elas têm uma manutenção frequente. Pelo tamanho da estrutura que a gente vê no vídeo, não era uma academia de fundo de quintal. Era uma academia que deve ter a sua estrutura e deve fazer sua manutenção frequentemente, porque ela sabe o risco que corre trabalhando com aparelhos que lidam com pesos excessivos. Agora, uma coisa, eu vou colocar uma opinião aqui, Jorge, pessoal, do meu período lá de academia. Eu acho que isso, talvez, o conselho da área de educação física, talvez pudesse fazer uma verificação nas academias. Eu acho o seguinte, Jorge, será que não é muito mais vantajoso você aumentar o número de série com menos peso do que fazer poucas coisas com muito peso? Porque o risco é maior você ter algum acidente com um peso excessivo. Eu vi alguns caras lá, às vezes até do meu lado, cara, colocando uma quantidade imensa, umas anilhas daquela de ferro nas bases para fazer o exercício, que eu jamais nem de perto eu chegava. Eu ficava pensando assim, se der alguma coisa errada, se o cara de repente está num dia que ele próprio não esteja bem e de repente eu vi aqueles aparelhos que o cara senta quase que deitado, Jorge, de empurrar o peso. Pô, os caras botavam uma quantidade. Se der alguma coisa errada na tua articulação, meu amigo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele cara que o Marcelo pisou na perna. Porque é uma quantidade imensa de peso. Eu ficava pensando assim, por que não faz com mais vezes, né, e com menos peso? Talvez isso seja uma coisa a ser fiscalizada. Se você me permite uma parte, inclusive até atletas profissionais, em Olimpíadas, quando eles vão levantar peso, alguma coisa, eles têm um cinto abdominal para justamente suportar a carga de peso que eles levantam. Se você levantar errado, aquilo também pode despencar em cima de você. E, doutor Paulo, você falou agora, deu um bom exemplo. Se a gente ficar vendo, Jorge, às vezes a estrutura que se pega de peso, se a gente pensar bem, Jorge, nossa coluna talvez não resista. Nossa coluna é um fiapo, cara, de osso em relação ao resto do corpo, né? Se a coluna fosse tão forte do jeito que esses caras sacrificam a coluna, o fêmur não seria o osso mais importante do corpo, assim, o mais forte do corpo. Então, eu ficava vendo alguns exercícios, eu ficava pensando assim, será que esses caras não estão exagerando, cara? Muita coisa, é muito peso.
E eu vou dar um exemplo aqui, Jorge. Eu fui levar minha mãe no doutor Loureiro esses dias, e aí lá no meio da conversa ele recebeu uma ligação que tinha um paciente que ia fazer uma cirurgia, coisa e tal, acabou a ligação, ele botou o telefone, falou, sabe o que eu vou fazer essa operação hoje? Tem um cara praticando crossfit teve a dissecção da carótida por um exercício maluco que eles fazem lá. Então, nem tudo que a gente imagina que é bom, às vezes, para mim, pode ser, para o outro não pode. Esse cara, eu vou colocar mais no caso, assim, Jorge, foi uma fatalidade, porque ele não era um inexperiente dentro da academia. Mesmo porque você, para levantar peso, você passa por uma série de exames. Não, olha só, vai aguentar. Nós aqui sabemos, nós que já fizemos, quando eu fui, antes de entrar, eu fiz uma avaliação. Ali, no dia, aí depois a pessoa marcou para eu começar na segunda-feira. Segunda-feira eu cheguei lá, uma professora veio comigo, me levou pela academia e fez um circuito para eu fazer com a quantidade de peso que eu tinha que fazer. Exatamente. Então, isso eles vão fazendo para a gente. Você, aos poucos, você já vai fazendo aquela série sozinho. Mas se você for mudar, for aumentar teu peso, coisa e tal, você tem que ter autorização deles. Você não vai aumentando, eu vou para aquela máquina e vou pegar 100 quilos. Não funciona desse jeito. Numa academia séria, não funciona assim. Mesmo não tendo personal. A academia bota alguém lá para te vigiar, pelo menos no começo. Deixa eu ouvir a opinião de Olívia Venda. E aí, Olívia? Bom, Jorge, eu concordo com o que os colegas já disseram e acredito que seja realmente uma fatalidade. Agora, o que o Zé falou em relação a peso e tudo, a nossa coluna ela é muito sensível. A gente sabe que um procedimento de má postura é o suficiente para você ter um problema na coluna. Quantas pessoas se tornam ficando corcunda, né, por causa de má postura? Quantas pessoas têm dor na coluna porque deixam o corpo arcado, jogado para frente? Então, é uma responsabilidade muito grande você ficar levantando pesos, forçando a coluna, até aquele exercício com os pés mesmo, é o suficiente para você ter um problema. Então, é exatamente o que o Zé acabou de dizer. Porque a nossa coluna, assim como ela mantém o nosso corpo ereto, ela também é muito sensível. Então, qualquer coisinha é o suficiente. Você vai lavar uma louça, por exemplo, numa pia baixa, você, logo depois que termina, você vai reclamar de dor nas costas. Então, quer dizer, são coisas pequenas e através de atividades repetidas. Então, é o suficiente. Agora, imagina você exagerar colocando aí 75 quilos, né, de cada lado, também já é um problema. O cara deve ser uma pessoa que já faz isso há muito tempo. Agora, eu acho que nada mais, nada menos do que uma fatalidade, alguma coisa que aconteceu, é esperar que realmente saiam as avaliações. Passou por uma cirurgia muito séria, vamos aguardar as avaliações e pedir ao Papai do Céu que realmente olhe por ele. Nós temos um Agora, exemplo. a verdade é a Luiz. seguinte também, isso aí tem que servir, isso serve também de alerta, porque a gente vê muito hoje nas academias, o pessoal está muito no celular, está ligado, né, no celular e está fazendo lá, às vezes, o exercício. Está fazendo o exercício de perna, por exemplo, está malhando a perna, mas está lá assim, aqui, ó. Galera, não dá, você está lidando ali com coisas que são pesos, são posições que qualquer situação ali que você Pode descuidar, comprometer. ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Para um borinha, Jorge. Deixa o celular lá. Eu deixava com a menina da recepção, para nem pegar no celular. E as academias, elas têm armários. Então, você coloca o celular ali dentro do armário, da tua mochila, tranca, e, rapaz, depois você mexe. Se concentra uma coisa de cada vez, né? Pois é.
Porque ali não é fácil, realmente ali, tudo ali, se você não tomar cuidado, pode se acidentar por uma besteira. O Zé Roberto, que mais recentemente estava até malhando, aquela remada que você faz, que é uma remada baixa, Zé Roberto, que quando você controla o peso e você faz a remada, o teu corpo ele está solto. Então, quer dizer, você tem que tomar muito cuidado, porque se o cabo de aço pode arrebentar. E dependendo do peso que você está puxando ali, se o cabo de aço arrebenta, teu corpo vai lá para trás. Então, tem todo um conjunto aí que você tem que estar atento. A atenção é muito importante. E a postura é o principal. A postura é muito Postura é o importante. principal. Ô, Jorge. É muito importante. Jorge, até a inocente esteira tu tem que tomar cuidado, senão tu cai. Claro que sim, claro. Você não tenha dúvida. A própria esteira, né? Você tem que estar ligado. Eu uma vez apertei o botão exageradamente, não prestei atenção, tive que pular fora da esteira, porque eu não estava aguentando correr na esteira. Sorte que tinha espaço para eu pular. Imagina se não tivesse. Então, vai virar meme na internet. Pois é, exatamente. Tem que prestar atenção. Tudo é uma questão de prestar atenção. Tem que estar prestando, senão realmente dá problema. Muito bem. Olha, parece que o assunto é repetido, né, rapaz? Mas infelizmente não é, né? Mais uma vez, os terminais rodoviários do Centro e de Correias são alvos de vândalos. Um dos banheiros masculinos de um mês para cá. Caiu? Foi. Voltou. Voltou, Jorge. Né? Tá. Ao menos um mês, o terminal de Correias sofreu outro ato de vandalismo, né? Também no banheiro masculino. O vaso sanitário foi quebrado, o assento foi furtado, depredaram o patrimônio público. Infelizmente, a gente sabe que é crime você depredar um patrimônio público, né? Aquilo ali tem que ser usado pela comunidade. E aí, o que acontece? Nós temos um grande problema hoje, que é a dificuldade hoje de você... A pessoa precisa ir no banheiro, por exemplo, né? É um problema sério. Hoje, aqui no centro de Petrópolis, se não for aquele banheiro lá do terminal, você tem os banheiros das lanchonetes, mas, rapaz, é muito complicado. Você vai num restaurante para ir no banheiro. É uma situação constrangedora. Não é por aí, é uma situação complicada. Então, você tem ali, nos terminais, você tem os banheiros. Mas, infelizmente, você tem os caras que vão lá, usam, picham, quebram o vaso sanitário. Você consegue entender um negócio desse? Quem que faz um negócio desse? Ele vai no banheiro, usa, mas ele faz questão de quebrar o vaso sanitário. Eu estava falando no plantão de sábado aqui, tem aquele rapaz que faz o trabalho do anjo. Exatamente. O anjo Gabriel. Eu ia comentar isso, um absurdo. Eu falei no plantão de sábado, o rapaz, ele fica em pé, que é o trabalho dele, a profissão dele, ele é um artista de rua, e querido pra caramba, todo mundo gosta dele, aqui no centro. Aí o rapaz tem a caixinha de som dele, que fica dentro onde ele fica em pé ali e tal. E aí, ele tirou a maquiagem, porque ele já trabalha o dia todo em pé ali, vestido de anjo Gabriel. Aí ele foi fazer um lanche, deixou o carrinho com a roupa, as asas, a caixinha que ele toca música lá e tal, instrumental. Deixou ali com o carrinho perto do edifício, da galeria do edifício Santo Antônio, e foi fazer um lanche. Quando ele voltou, não estava mais lá. Você consegue entender? Vai ajudar quem? Quem vai estar fantasiado? Quem vai estar trabalhando de anjo aqui no centro para justificar, porque não tem justificativa, mas eu digo justificar entre aspas, retirar aquele material de trabalho do rapaz. Então, você via, há pouco tempo também nós falamos aqui
Me parece que ali Ai, meu Deus, me fugiu ali. Onde tem ali o bafo, ali, a costela no bafo, no Valparaíso. Você está subindo ali. No Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas. Né? Parece que ali perto da Getúlio Vargas ali, tinha um projeto ali muito interessante, que era uma geladeira, que ela era usada, ela foi transformada numa mini biblioteca. Então, como é que funcionava isso? Ela ficava num ponto de ônibus, e as pessoas ali levavam livros. Aí você chegava ali, você queria ler um livro. Você pegava o livro, levava para casa e depois acabava de ler, colocava lá de novo. Se tivesse alguns livros parados na sua casa, você levava. Então a comunidade cuidava daquela geladeira ali, porque ela estava sendo usada ali como se fosse um ponto de leitura. Aí eu falei também aqui no programa. Passou alguém lá, num dia de madrugada, pegou a geladeira. Primeiro rasgou todos os livros. Pegou a geladeira, sabe o que o cara fez? Ele empurrou a geladeira para uma escada abaixo. Então, como é que a gente entende um negócio desse, Zé Roberto? Rapaz, é difícil, hein? É difícil. É muito difícil. Muito difícil. Eu tenho saudade da minha adolescência, Jorge, que esse mundo não era tão mal quanto está hoje. Né, você deu 2 exemplos aí de pura maldade, né? Esse rapaz lá que faz aquele trabalho de estátua, você vê o que esse cara prejudica as pessoas, Jorge. Ele nem falar com as pessoas ele fala. Ele nem pedir nada, ele pede. Ele deixa lá o carrinho dele, ele fica imóvel. Se alguém quiser, deixa um dinheirinho ali para ele. Eu não sei se ele tem alguma ajuda como artista de rua do poder público, que eu acho que até deveria ter, porque é um trabalho bacana. É uma atração, né? É uma atração, é uma referência na cidade, né? E você vê, Jorge, olha a maldade das pessoas. É que nem você falou muito bem. O que o cara que roubou as coisas dele, o que o cara vai fazer com isso, Jorge? Esse rapaz agora, mesmo ele... lógico, eu ouvi que estava tendo ajuda, um monte de gente estava ajudando e coisa e tal, mas até para ele recompor aquela fantasia dele, eu não sei como é que aquilo é feito para se adequar ao corpo dele, né? Ficar imóvel, porque nada ali se movimenta. Então, até isso é uma coisa que não é você estala o dedo, eu compro outra, não funciona desse jeito. E aí você está citando esse outro exemplo dessa iniciativa da comunidade, que é uma coisa assim... Se a gente for pensar sem o lado da maldade, né, sem o lado do perigo, a gente fica vendo que é uma coisa fantástica, que você está deixando à disposição das pessoas a possibilidade de ler um livro que talvez não tivesse acesso, de repente, começar a ter contato com cultura, porque, às vezes, um livro desperta a tua vida. Né? Você sem dúvida, é uma grande verdade. Pode ser um start para você tentar se alimentar de mais cultura. E aí a gente fica vendo essas 2 barbaridades, a gente pensa o seguinte, como é que esse mundo está ruim, né? Como é que esse mundo está tão mal, pô? As pessoas fazendo esse tipo de situações, as pessoas atingindo o outro ser humano com... De repente, hoje se mata por qualquer coisa, se mata por um sanduíche, se mata por uma escolha de time de futebol, de religião, de política. Você vê que um ser humano perdeu uma vida por conta disso. Então, a gente vê que, por mais que a tecnologia evolua, por mais que a gente tenha acesso a uma série de outras coisas que na década de 60, eu nasci no final da década de 50, por mais que naquela época a gente não tivesse... a gente fica vendo que a gente, em determinadas situações, a gente era muito mais feliz, porque hoje a gente fica vendo uma atitude dessa, pode ser uma atitude contra nós. Você está passando na rua, um maluco achar que você está olhando de maneira diferente para ele, quando você está olhando assim até para um ponto futuro, o cara vir te agredir sem acontecer nada. Então, é lamentável esse tipo de atitude, é lamentável o momento
assim que o mundo tá nos apresentando. Então, a gente vê, e não é só aqui, a gente vê que no mundo inteiro tem atitudes assim grotescas. Então, é de lamentar, é pedir que as pessoas reflitam mais, porque com esse menino lá que fazia a estátua, olha o que vai mudar na vida dele, cara. Ele vai ter que... Ele perdeu a única assim, possibilidade de renda que ele tinha. Até ele se recobrar, ele vai ver suas contas se atrasar, porque de onde ele vai tirar? Era dali que ele tirava o dinheiro dele. Então é muito triste isso. É a mesma coisa com essa iniciativa da biblioteca lá. O que de mal tinha aquela biblioteca ali, Jorge, que pudesse ofender a comunidade, que pudesse, de repente, insatisfazer aquela comunidade? Não, só estava ali para melhorar a qualidade que eu acho sempre o seguinte: cultura sempre melhora. Você está sempre, à medida que você está lendo um livro, está vendo um bom filme, está ouvindo uma boa música, eu acho que você está melhorando como ser humano. E essas pessoas são assim, irracionais, não acreditam nisso. Você quer ver uma coisa, Zé? Isso inibe até algumas iniciativas que poderiam ser úteis. Você vai em alguns lugares aí, né? Você tem nos pontos, nós chegamos até a citar isso aqui algum tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, dos pontos de ônibus com aquela luz solar e com carregador de celular. Vocês lembram disso que nós falamos aqui? Sim. Porque seria até interessante, né? A pessoa está no ponto, de repente não deu tempo de carregar, e usa o telefone para trabalho. Você imagina, por exemplo, um vendedor, né? Às vezes o vendedor ele vai de porta em porta vendendo seu produto, seu plano de saúde, alguma coisa nesse sentido, e aí está na rua, não tem onde carregar, para um pouquinho ali, né? 10 minutinhos, dá uma carguinha rápida no telefone celular dele ali, que já está ali, com o conector, tudo certinho, resolveria o problema de muita gente. Olha, eu não quero ser pessimista, mas se colocar hoje de manhã, está arriscado logo mais à noite, já tem alguém lá que vai lá, o cara botou uma cola, o cara botou um chiclete, palito, o cara botou uma tampa de caneta para quebrar o negócio. Rapaz, é impressionante. É impressionante. O sujeito chega, senta no ônibus, que a coisa, todo mundo sabe que a situação já não está muito boa para os ônibus. Ele pega um estilete e risca, corta o estofamento do ônibus. Eu já sentei em ônibus que tinha chiclete colado no banco. Quando eu levantei... Já deixava de propósito, né, doutor? Hein? Já deixava de propósito para alguém sentar. A pessoa colou o chiclete para alguém sentar e colar ali no chiclete. Caramba, rapaz, é impressionante. Olívia, loucura total, viu? É difícil loucura mesmo, total, viu? Jorge, e não leva a nada. A nada. Quantos lugares nós já vimos pessoas que, por exemplo, têm frutas em casa, colocam um cesto, uma caixa em um muro e quem passa ali pode pegar. Quantas vezes já se viu uma arara, um varal com roupas, pessoas que podem passar ali, pegar e levar. Agora, imagina fazer isso aqui ou em outros lugares, né, que não tem pessoas civilizadas. É triste, Jorge. O ser humano está perdendo a sua essência, está perdendo a empatia. O que faz você entrar num banheiro e quebrar o vaso sanitário? O que faz uma pessoa retirar o assento? Vai levar para casa? Vai, né, vender? Ou vai jogar simplesmente dentro do rio? Quantas pessoas necessitam? É muito ruim você precisar de um banheiro e não ter. Tem situações que você precisa. E muitas das vezes tem lugar que é pago e não é barato. Né? Às vezes você vai dizer, R$2. Tem gente que não tem R$2, tem gente que não tem R$1 ou não tem 50 centavos, dependendo do lugar. Tem quem trabalha na rua, Olívia. Né? Quem trabalha restaurante, lanchonete, vai deixar você usar, mas se você consumir. Não é assim também. O que é certo também
não estou criticando. Agora, um banheiro que está ali limpo, que procura ser mantido, você vai lá, além de sujar, que eu já acho um absurdo, você é o que eu digo sempre, você na sua casa, você não suja o seu banheiro, você não urina no chão do lado, você não faz cocô no chão, nem na tampa, no assento do vaso. Você na sua casa não faz isso, por que tem que fazer nos banheiros públicos ou num outro que não tão público, mas por que você tem que fazer isso? É um absurdo, não dá para entender. É o que eu costumo dizer. Eu sempre ensinei meus alunos a fazer aquilo que você faz em casa. Na escola é a mesma coisa. Nós víamos quantas vezes banheiros pichados, urina no chão, a servente ia lá, limpava, 2 minutos depois aquilo estava tudo sujo, porque teve um engraçadinho que fez fora. Você consegue imaginar a pessoa pegar um rolo de papel higiênico e jogar dentro do vaso? Exatamente. Para que isso? Mas, Jorge, você faz isso na sua casa? Não. Então. Olívia, eu acho que eles só não pensam o seguinte: será que eles gostariam, numa hora de necessidade, entrar no banheiro e dar de cara com uma situação dessa, o vaso quebrado, o vaso entupido, o banheiro. Né? Isso pode acontecer com todos. Mas eles não pensam nisso. Vão fazer na calça, então. Né? Aí vai fazer na calça. Não vem de tartaruga, exatamente. Não. Ela hoje vem a supersônico. O Dr. Paulo Magno, ele... Eu até esqueci, mas agora lembrando, o próprio ato de vandalismo contra, né, o que foi feito lá no Lions Club. O monumento lá do Lions, exatamente. O monumento do Lions, lá perto do Hotel Quitandinha, que vandalizaram, quebraram o monumento. Gratuito, né? Do Lions. Exatamente. Nós temos selvageria em tudo quanto é espécie, né? Eu morava na João Pessoa, na antiga João Pessoa, que é a rua do Dr. Nelson Serra, e eu via as pessoas, os caras vendo, a garotada vendo e quebrando as lixeiras da rua. Quebrando, depredando, quebrando mesmo, literalmente. Arrancavam do poste, jogavam no chão e quebravam. Eu via isso. Chamei várias vezes a polícia, mas, infelizmente, o que a gente vai fazer, né? O senhor tem que vir aqui prestar a reclamação, mas como? Né? Agora, o que eu acho, o que eu fico impressionado é que num terminal rodoviário deveria ter alguém tomando conta do banheiro, né? Para evitar justamente esse tipo de coisa. Porque é dinheiro público, é dinheiro nosso, dos nossos impostos que se pagam e não se paga barato, não. Por isso é que não tem dinheiro. Porque toda hora tem que estar repondo as coisas que os vândalos quebram, destroem. Qual é a finalidade de destruir um patrimônio público? Privado já é um absurdo, imagina público. É o nosso dinheiro que está indo pelo ralo abaixo, pelo esgoto. Literalmente. Para que quebrar um vaso sanitário? Qual é a necessidade de se quebrar um vaso sanitário? Ele vai carregar o vaso sanitário para casa? Não vai. Então, é pelo simples prazer de destruir? É o prazer da destruição? Sinceramente, é de uma pequenez que revolta. Que dá tristeza. Quanto esse negócio do rapaz, quanto esse negócio do rapaz do Anjo, que roubaram o cara, isso é outra coisa de um ignorante, porque ele não vai se fantasiar, como você disse, Jorge, ele não vai se fantasiar de anjo para ficar no lugar do rapaz, vai? Não. Então, para que ele tirou o ganha-pão do cara? É o prazer uma de prejudicar, né? Tem tamanho. Porque ele não está prejudicando só o cara, ele está prejudicando a família do rapaz, que deixa de ganhar dinheiro. Que foi pai recentemente. Exatamente. Foi feita uma campanha de fraldas e tudo aí na cidade para ele. Quer dizer, o que ele ganha já não é grande coisa. Depende da doação da população. E ainda fica sem, com uma criança pequena? Eu queria entender qual é a razão de alguém roubar uma coisa dessas. Porque se fosse alguma coisa preciosa que estivesse na rua dando sopa,
Tudo bem. Agora não é uma coisa de uma pessoa, é o instrumento de trabalho de uma pessoa. Só Pra que serve fazer a isso? ele. Só serve a Olha, ele. Jorge, nós tivemos a ideia, há alguns anos atrás, de colocar uma geladeira. Tentamos ver aqui a possibilidade de fazer isso, aventamos a hipótese de fazer isso pelo Lions, daquilo, quem não tem, tira, quem tem, põe. Para que as pessoas que precisassem mais pegassem ali algum alimento para não passar tanta fome. Nós não o fizemos. Não fizemos porque pensamos justamente nisso, no espírito mau que as pessoas têm, de destruir, de quebrar as coisas. Quer dizer, você prejudica muitas pessoas por outras que são verdadeiros animais, que não têm outra qualificação. Um cara que Mas vai o animal dentro não do faz banheiro isso. O público animal para nem faz quebrar isso, é um doutor. animal irracional. Mas o animal nem faz isso. Pois é. Pois O é. animal é muito mais racional Mas do que esses. do que o ser. Aliás, eu tô chegando àquela velha máxima, né? De que é mais vale ter um amigo cachorro do que um cachorro amigo. Né? O cachorro amigo é muito melhor do que um amigo cachorro, né? Então, realmente é isso. Porque é impressionante a ignorância de uma pessoa que faz uma coisa dessas. Literalmente. Não tem cabimento. Agora, eu não sei, eu acho que caberia ao poder público colocar uma pessoa vigilante dentro dos banheiros, conserta lá o banheiro Câmeras. e bota uma pessoa Não tem vigilante, câmeras? vigiando lá dentro. Porque é o único Se jeito. bobear, o livro vai roubar a câmera. Se colocar câmera, não pode, né? Você não pode colocar Mas, ô a Jorge, câmera dentro do banheiro. nesse Mas- ponto eu. Não, nesse ponto eu concordo com o doutor Paulo. Eu acho que deveria deixar um funcionário para manter Tem que o ter. banheiro limpo. E se ouvisse algum barulho, Exatamente. fecha a porta do banheiro e Fecha a chama a porta do polícia. banheiro, Ó, não quebraram sai. aqui. Esse Está daqui preso não aqui sai. dentro do banheiro. Ninguém sai. Exatamente. Né? Até descobrir quem é que quebrou. Porque Você sabe quebrar um vaso o que sanitário faz barulho. Né? acontece? O que acontece? Às vezes, eu vejo que, por exemplo, aqui no centro, tem uma pessoa ali que fica ali, mas a pessoa também, vamos supor, de madrugada, porque quem faz isso não faz na hora, faz de madrugada. Ah, pois é, mas 2 aí tem que horas da fechar, manhã, né, Jorge? 3 horas da manhã, mas aí, sei lá, eu não sei se fecha, se não fecha, realmente eu não sei. É. Pode ser isso também, né? Porque às vezes 3 horas da manhã o cara vai lá, opa, é agora que eu vou fazer aqui a arte. Mas Né? tem um detalhe Pode ser também, isso Jorge também. Luiz. A Olívia está cansada de reclamar sobre isso. O nosso saudoso Lauro José cansou de falar das pessoas que frequentam esses terminais, pessoas viciadas. Desculpa. Realmente isso acontece. Infelizmente, os nossos terminais são pontos de drogados que ficam lá para vandalizar justamente o ambiente. E isso é comum. Isso já era comum há alguns anos atrás. Imagina agora. Né? Pois é. Muito bem. Bom, deixa eu colocar aqui agora a participação dos nossos queridos internautas, né? A turma que está com a gente aqui participando. Deixa eu ver aqui quem está conosco. Está aqui, ó. Boa tarde, Jorge Luiz e queridos debatedores. Aqui estamos para usufruir de mais um excelente debate 1550. A Eunice, nossa querida amiga, lá de São Paulo. Beijo para A Regina, beijo, querida. A Regina Cronenberg, boa tarde a todos. Estou na escuta para mais um debate de sucesso. Um abraço a todos. Valeu, obrigado, querida. O Paulo Siqueira, boa tarde, pessoal. Ótimo programa. Uma excelente semana para todos. Abraço. O Gabriel também participando conosco. Ninguém joga papel no chão da sua casa, mas na rua, imagino que eles fazem no banheiro. Exatamente. Mary Correia, boa tarde, Jorge Luiz, amigos debatedores e amigos ouvintes. Uma ótima semana para todos. Obrigado, querida. Obrigado pela sua participação também. Próximo Jorge, tema. Jorge, Pois não.
Pois não. Rapidamente, só para dizer, eu acho que a esposa do Paulo Siqueira de manhã, em vez de dar bom dia e bom trabalho para ela, fala, não esquece de mandar mensagem para o debate 1550, hein? Boa! É verdade, é verdade. Bom, o próximo tema aqui do nosso programa, faltam 10 minutos, né? Acho que dá para a gente debater esse rapidinho aqui, né? Olha, pão com ovo a R$ 25. Preço alto em padaria de Belém gera discussão nas redes sociais. Inaugurada recentemente por um chefe paraense, o estabelecimento foi alvo de críticas por conta do alto preço de seus produtos. As informações são do site Jornal Amazônia. O novo estabelecimento de Belém, no Pará, tem dado o que falar pelos preços praticados. A padaria, que é de propriedade do irmão de um renomado chefe paraense, movimentou a web por conta do valor dos lanches. Pão com ovo, 25. Misto quente, 29. Croissant, 30 reais. São alguns dos exemplos do cardápio. Pão com ovo, 25. Vê um misto quente aí. 29 reais. Vê um croissant aí, 30 reais. O estabelecimento, que fica localizado na Travessa Barão do Triunfo, bairro do Marco, abriu na metade deste mês de julho. As opiniões sobre os valores cobrados pelos itens do cardápio partem de ambos os lados. Há quem critique os preços praticados, tidos como distantes da realidade da maioria dos paraenses. Existem também os defensores que afirmam que a qualidade dos produtos e dos profissionais justificam o preço. Por outro lado, algumas pessoas fizeram questão de defender o estabelecimento, conduzido por um chefe conhecido da cidade, que conta com mais de 18 mil seguidores no Instagram. Olivia Wendling, começo com você, minha amiga. Olha, pelo que eu estou entendendo aqui, me corrija se eu estiver errado. Um pão na chapa, feito pelo Zezinho das Couves, R$ 2,50. Se for pela culinarista Olivia Wendling, no mínimo R$ 30. 30 reais. Então, Olivia, a questão é a seguinte: não é o que você está comendo, mas quem fez? É isso? Não, isso é um absurdo. Desde que tenha uma qualidade, eu acho que não tem necessidade de você nem chegar lá embaixo, nem lá em cima. Quem faz, claro, né, você tem que ter um padrão, mas não é o título da pessoa que você está comendo. Então, um pão francês, que deve ser o pão com ovo, deve ser um pão francês, acredito eu. A não ser que seja o pão, né? Mas também não justifica esse valor. O ovo deve ser o ovo da galinha dos ovos de ouro. Pode ser. Não, porque assim, são coisas, eu acho absurdo. Eu, essa semana, no final da semana, eu estava participando de uma live onde se discutia preços de bolo, né? O bolo com X quilos, recheio A, B ou C, cobertura XYZ. Existe um padrão onde você vai cobrar sobre aquilo que você está usando, independente de quem faça, porque quando você se propõe a fazer, você, no mínimo, fez um curso, você tem um pouquinho que seja de conhecimento. Agora, vai variar, claro, eu não posso cobrar um pão com ovo igual um pão com queijo cheddar, com presunto A, B ou C, tudo tem o seu valor. Agora, queijo de búfalo, né? O queijo de búfala. Então, existe toda uma qualidade em relação àquilo que se está consumindo, se está usando. Agora, também existem os exageros, né? Eu também conversava essa semana com um Pesque Pague famoso, em Santa Catarina, onde eu conheço, gosto muito de lá, onde uma pessoa entrou e começou a fazer crítica, onde o camarão empanado era um camarão
Primeiro que isso também não é verdade, porque ele disse que era um camarão, aquele camarãozinho pequenininho. E tinham 3 camadas, né, daquela camada de massa. Também não dá para contar. E o camarão, para ser empanado, ele tem que ter, no mínimo, o rabinho. E o camarão 7 barbas não dá nem para você fazer isso. Então, são críticas, são comentários, eu acho que precisam ser averiguados. Mas aí é o caso. Aí, no caso do pesqueiro lá, a pessoa, o responsável, disse que ia averiguar, mas que agradecia a reclamação. Agora, no caso dessa padaria aí, Jorge, não é necessidade cobrar isso tudo. Eu acho que as pessoas com um bom senso ganham na quantidade e não nesses valores unitários. E, por outro lado, se tem chefe renomado ou não tem, desde que seja feito de boa qualidade, eu acho que é o suficiente. E, por outro lado, quem não está satisfeito também, não frequente, não volta lá. Acabou. É isso aí. Sabe, eu acho que é por acaso, Eu acho que é por esse aí. caminho. Porque, assim, eu vou a um lugar, eu sei qual é o meu valor de estimativa que eu devo pagar por aquilo. Me cobraram 3 vezes mais, eu não vou mais. Tô fora. Eu fui aquela vez, paguei porque eu consumi. Tudo bem. Erro meu não ter olhado o cardápio com os valores antes. Agora, não me agradou, não volto mais e acabou aí. Não tem necessidade. Porque não é dizer que você está pagando caro, um misto quente, R$ 29. Que qualidade de queijo é esse? Que qualidade de presunto é essa? E o pão, pão de forma é tudo igual, é tudo próximo, não é tudo igual, mas bem próximo. R$ 29 é um absurdo. Um croissant, R$ 30. Croissant que, né, não tem condições. Não, é só você não consumir. Vai chegar a um ponto que isso eles vão ou fechar as portas ou vão ter que abaixar os preços, porque a população não aguenta. Bom, eu ouvi aqui a especialista. Agora, 2 minutos e meio, doutor Paulo Magno. Eu acho o seguinte, Jorge Luiz, eu concordo até certo ponto com o que o Olívio está falando. Mas você vai a um local e frequenta aquele local se você sabe que você tem condições de pagar o que está sendo cobrado. Ele não obriga ninguém a entrar na padaria dele para comprar um misto quente a R$29. Ele não está obrigando. Nem um pão com ovo a quanto é? R$15. Ele não está obrigando ninguém a fazer. Hein? Quanto que é o pão com ovo? 25. 25, né? Pois é, ele não está obrigando ninguém a ir comer lá. Aí tem vários aspectos. Às vezes pode ser um pão com ovo, com mais alguma coisa e tal, elaborado, não sei o quê. Né? Porque a Olívia que faz bolos, por exemplo, ela tem o preço dela, do que ela cobra pelos bolos. Agora, tem gente que, de repente, ela te pedir, Olívia, assim, Olívia, eu quero uma broa de milho. Aí ela faz aquela broa de milho maravilhosa que ela sempre faz, gostosa, deliciosa, muito bem feita. Com queijo Minas. Isso, usando coisas boas, material bom de primeira. Aí, digamos, hipoteticamente, que ela cobra R$150 a broa. Vai, R$150. Aí o cara vai dizer, eu compro uma broa ali na padaria por R$30. Desgraçado, vai lá e compra por R$30 e não enche o saco da Olívia. Ué, pronto. Mas esse o meu princípio, agora exatamente. Vai comer uma broa dura, né? Que ressecada. Como é que é feita de qualquer maneira, né? Não sabe se o cara se higienizou para fazer a broa. Quer dizer, isso é muito subjetivo. E o cara seleciona também a freguesia dele. Né? Quando ele coloca um preço mais alto, ele está selecionando a freguesia. Muito bem. Nós temos churrascarias aqui de diversos preços, né? Temos churrascarias que cobram preço absurdo e outras que cobram preço ínfimo. Isso, né? Agora, tu vai quebrar o leite quando comer a carne, né? Paciência. Tem isso também. Não é? José Roberto, vai lá. Eu vou mais na linha do Dr. Paulo, Jorge. Eu acho que o comércio ele é regulado pela oferta e demanda. Se você oferta e tem gente que compre,
E ninguém abre um negócio desse tipo, Jorge, sem fazer pesquisa, sem ver o público que ele vai atender. Eu concordo no sentido do que o doutor Paulo falou, assim, por exemplo, se eu for comprar um bolo e eu conheço as qualidades da Olívia e ela vai me cobrar R$100 e eu vou num outro lugar e vai me cobrar 40, tem alguma coisa errada, Jorge. Tem alguma coisa. Não que os preços desse cara sejam baratos, não são baratos, mas eu acho o seguinte, quem regula o mercado é o freguês. Freguês, se ele encher a padaria do cara de gente, esse negócio vai dar certo. Se o povo achar que ele está muito careiro, ou ele vai se adequar, ou ele vai simplesmente fechar. Eu vejo... Eu não me surpreendo com essas coisas. Eu acho que tem gente para todos os gostos. O doutor Paulo falou muito bem. Tem gente que prefere ir num lugar mais sofisticado, sabe que vai pagar mais caro, com certeza, mas está pagando pela experiência também. Para encher o bucho, paga o luxo, né? Então, agora eu vejo o seguinte, eu acho que cada um tem que dar o seu preço e achar o que... Porque, Jorge, a gente pensa pelo nosso ponto de vista, mas, por exemplo, o empresário, quando ele dá o preço aos seus produtos, ele está ali, está tudo embutido. Está embutido o talento dele, está embutido os ingredientes que ele vai usar, está embutido a luz elétrica, está embutido o custo dos funcionários, está tudo embutido. Também até o local que você vai ser servido, uma mesa com toalha, com guardanapo, com talheres. O doutor Paulo deve conhecer, eu fui a algumas audiências, problemas da rádio, naquela vara do trabalho ali perto da igreja ali da arquidiocese ali no Rio, aquela vara do trabalho. Do lado, Jorge, eu não sei se você chegou aí, mas acho que você não foi. Do lado tem um lugar que vende café da manhã, almoço e tem um happy hour. Não sei se o doutor Paulo já foi ali. Bem do lado. Aí você vai lá e pede uma xícara de café com uma média, com um pão na chapa. O cara te traz uma xícara quente, já vem a xícara bonita, com um belo café, com um pão na chapa, num pires bonito. Você sabe que você vai pagar por isso. É a mesma coisa na hora do almoço, você vai lá no almoço. A comida é comida aquilo, mas é uma comida aquilo para atender os profissionais que estão do lado ali, os advogados, os juízes, os secretários, que estão ali na vara do trabalho. Então, o cara fez aquele negócio voltado exatamente para aquele público. E está assim de gente, Jorge. Então, eu penso o seguinte... Agora também tem o seguinte, né, Zé? Não adianta ir lá e depois reclamar, né? Não. Você pode... Né? Você não é obrigado. Você tem várias alternativas. Você pode pagar muito ou pagar pouco. Se você tiver com pouco dinheiro, você paga pouco, mas procure escolher o lugar que você vai pagar pouco com dignidade, que te dê uma comida decente. Eu tenho que fechar rapidinho. Tem locais aí que você pede um chocolate, você bebe o chocolate, é Toddy com leite. Agora você vai tomar chocolate em determinados locais, vê aquele chocolate cremoso, quentinho, numa xícara bonita. Tem que ser mais caro, não pode ser o mesmo preço. E um biscoitinho do lado. Com amêndoa, chocolate com menta. Né? Não é? Ó, a Conceição do Retiro está na escuta, mandando abraço para todos nós. Obrigado, Conceição. Um grande abraço para você. E a Norinda também mandou um abraço aqui, está acompanhando esse programa. Obrigado, Norinda. O Gabriel está dizendo aqui, rapidinho aqui, ele ainda colocou aquilo, na estação do metrô Siqueira Campos, na loja da Mantiqueira, o pão com ovo custa R$ 9,50. E ele ainda coloca aqui, esqueci do refresco de laranja. É isso aí. Gente, agora rapidamente aqui, muito obrigado, José Roberto, obrigado, Olívia, obrigado, doutor Paulo. Estaremos de volta na quarta-feira, se Deus quiser, trocando mais uma ideia, batendo mais um papo. Um grande abraço a todos. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.